Fala, empreendedor. Que tal começar a semana bem, já estudando um assunto legal? Vamos falar hoje sobre BI, Business Intelligence, usando as iniciais em inglês de Business Intelligence. Vai pegando seu papel, caneta, onde você quiser anotar e volta aí que eu já vou falar com você sobre esse assunto. Até já! Olá, empreendedor. Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. Fala, empreendedor, é isso aí. Vamos falar hoje sobre BI, Business Intelligence, e como isso pode ser extremamente importante e útil para o seu negócio, aliás, para qualquer negócio. Mas vamos começar pela definição. O que é um BI? Um BI é o conjunto de informações sobre o negócio que a gente usa, que o gestor usa para tomar decisões mais corretas e mais inteligentes. Bom, em outras palavras, é um conjunto de informações, um conjunto de dados, de indicadores, de números que apontam para a gente como que a empresa está indo, como que o negócio está indo, como que as coisas estão acontecendo dentro da clínica, no caso, para que possamos tomar decisões mais concretas, mais inteligentes, com métricas e de uma forma consistente, tá bom? Então, basicamente, o Business Intelligence são números. O BI é um conjunto de números. Quando eu tenho num único painel vários números, a gente chama isso de dashboard, ok? Mas o Business Intelligence, então, na verdade, é assim. Quais são os indicadores, esse conjunto de números que você utiliza para tomar a decisão? O que eu vejo é que a imensa maioria dos colegas, das pessoas que têm clínicas, simplesmente vão tomando a decisão por empurrando com a barriga ou muito no achismo. Pouca gente profissionaliza a ponto de ter informações concretas do dia a dia, do acompanhamento, para usar essas informações de forma consistente na tomada de decisão. Ou seja, gestão se faz com números. Quando eu não tenho um número legal para tomar decisão, eu, na verdade, não estou fazendo uma gestão. Eu estou fazendo, uma achoterapia. Eu acho que vai ficar legal sim, eu gostaria que, então acho que vai funcionar. Vamos torcer para funcionar, vamos torcer para dar certo. Mas não tenho uma métrica definida, não tenho como medir aquele resultado. Eu não tenho como medir se as ações que eu estou implantando, as novas ações, estão realmente trazendo o resultado esperado ou na proporção esperada. Então eu preciso ter métricas, preciso ter números, preciso ter indicadores. Mas assim, o que a gente precisa medir? O que você na sua clínica, como dono de uma clínica, como gestor de uma clínica, precisa medir? Que informações você precisa ter para conseguir tomar boas decisões, decisões estratégicas mais inteligentes, decisões mais corretas? O que você precisa medir? Então eu quero te dar algumas sugestões aqui de alguns indicadores que você deve utilizar. Longe de estar esgotando o assunto, mas eu quero falar alguns desses indicadores para que você avalie se você já está usando ou não e se não está, para você se programar para começar a utilizar. Então vamos lá. Um dos indicadores mais óbvios que você tem que utilizar é faturamento. Nesse caso, eu estou me referindo ao faturamento caixa, ou seja, quanto efetivamente entrou. Se esse mês eu passei um cartão de crédito, o valor efetivamente ainda não entrou, ele vai entrar daqui a 30 dias. Se eu fiz uma venda de um tratamento hoje, por exemplo, de R$10 mil, mas o cliente vai parcelar, efetivamente não entraram os R$10 mil. Entende o que eu quero dizer? Então, uma primeira informação de faturamento bruto em regime de caixa ou simplesmente receita, ou simplesmente caixa, tá? Então esse é um número importante. Então, o seu BI precisa ter essa informação de quanto efetivamente está entrando a cada dia. Hoje entrou efetivamente tanto. Eu preciso saber, essa semana entrou tanto, essa quinzena entrou tanto, este mês entrou tanto, ok? Um outro indicador importante que o meu BI precisa ter é o faturamento, só que agora do ponto de vista de venda. Ou seja, hoje eu fechei um tratamento de 10 mil. Esta semana eu fechei 5 tratamentos que somados deram R$25 mil. Ou este mês eu fechei não sei quantos tratamentos que me deu um total de R$120 mil. Não importa quanto for. Então, o primeiro número que eu tinha falado é quanto efetivamente entrou de dinheiro neste dia, nessa semana, nesse mês, ou o período que você estiver analisando.
A outra informação é quanto eu vendi. São informações bem diferentes. Você consegue perceber isso? São coisas diferentes. Se eu fechei hoje um tratamento de 10 mil parcelado em 10 parcelas de 1.000, então hoje entrou R$1.000 para o caixa, mas hoje eu fiz uma venda de 10 mil, ok? É assim que a gente anota. Outra informação importante para o seu BI é a quantidade de clientes novos. Então, quantos clientes novos eu tive naquele período? O cliente novo seria aquele que fechou o tratamento com você. Então, você vai definir claramente quando que você considera que um tratamento está fechado. É quando o cliente apertou sua mão, quando ele assinou um contrato, quando fez o primeiro pagamento, quando fez o primeiro procedimento. Decide claramente qual é o momento certo que você considera que um cliente passou a ser seu cliente efetivo, né, quando que ele fechou o contrato. Adota este critério e a partir daí começa a anotar certinho, para que você tenha todos os meses, o período que você precisar, saber exatamente quantos clientes novos você teve. Só assim você vai conseguir analisar se uma estratégia nova que você está fazendo, uma estratégia de captação de cliente, de geração de autoridade nas redes sociais, ou seja o que for, só assim com números você vai saber se está sendo efetivo, se está funcionando ou não a sua estratégia nova. Outro número importante para o seu BI é o valor médio por tratamento fechado, também chamado ticket médio de vendas. Então, qual é um valor médio de seus tratamentos? Ah, Plínio, mas varia muito. Eu sei, por isso chama média. Então, vamos lá. Tem um que foi de R$500, outro foi de 2.000, e outro foi de 1.000, outro foi de 750, outro foi de 5.000. Varia muito. Não importa. Soma tudo e faz a média. Então, qual é a média disso? A média está sendo R$1.875. Anota. Pode ser que no próximo mês a sua média, os tratamentos, seja de 2.500, depois vai ser de 3.000, depois, né? Então, a pergunta é o que você, como gestor, vai fazer para aumentar o seu ticket médio de tratamentos fechados, né? Seu valor, ticket médio de vendas. O que você tem feito para isso? Então, você precisa, para tomar decisões inteligentes, ter um número que te mostre a sua realidade, né? Você também tem que saber, por exemplo, eu acho importante, você conhecer o lead time. O que é o lead time? É o tempo em dias que demora, em média, entre o dia que você apresentou a proposta de valor de tratamento para o seu cliente, chamado orçamento, né, quando você apresenta para ele, ao dia que efetivamente ele fechou com você. Quanto tempo você demora em média? Então tem paciente que talvez vai demorar 6 meses para fechar, mas tem paciente que vai fechar na hora. Um mês, uma semana, 15 dias. Qual é o seu lead time, né? Muitas vezes eu percebo que em clínicas tem lead times diferentes, por exemplo, para especialidades diferentes. Muitas vezes a ortodontia tem um lead time curto, né? Tratamentos clínicos tem um lead time médio, e grandes reabilitações ou cirurgia bucomaxilo, coisa assim, tem um lead time longo. Então, às vezes, cirurgia bucomaxilo, a pessoa para tomar a decisão demora 6 meses, 1 ano. E já um tratamento clínico, algo mais simples ou algo mais, talvez, estético, em 1 semana, 2, talvez uns 15 dias, 20 dias ali de lead time, já tome a decisão. Essa é uma informação importante? O que você acha? Claro que é. A gente não mede isso, mas ter este parâmetro faz com que a sua cabeça de gestor comece a pensar em estratégias para você diminuir o seu lead time. Porque se você consegue ter os mesmos resultados, porém num tempo mais curto, se você reduzir seu lead time na média de 20 dias para 15 dias, por exemplo, ao final de 1 ano você fez um aporte, digamos assim, até de resultado financeiro espetacular. Então, sim, é muito importante saber mapear o seu lead time. Pode ser que, por exemplo, na sua clínica você tenha 4, 5, 6 profissionais que façam tratamentos ali. Eu estou dando alguns exemplos aqui odontológicos, porque a gente sabe que tem muita gente que está nos ouvindo aqui que é dentista, né? Então, pode ser que você tenha vários dentistas, por exemplo, vários profissionais trabalhando para você, e que alguns destes tenham, vamos supor que um deles tem um lead time médio de 90 dias, enquanto os outros 3 que fazem orçamento para você também na sua clínica têm um lead time médio de 15 a 20 dias. O que você percebe? Bom, que tem uma pessoa aqui que não está conseguindo fechar mais rápido. Mas pode ser também, depois você vai avaliar, que o ticket médio de vendas dessa pessoa que demora mais seja bem maior que o dos outros. Então, antes de tomar a decisão equivocada, a gente tem que olhar todos os números. Olhar o valor médio que a pessoa está fechando, tempo e por aí vai. Tá? Consistência do tratamento, valor total do tratamento, taxa de conversão, a proporção de quantas pessoas, de quantos orçamentos, quantos são fechados. Isso também faz parte do BI e por aí vai.
Outros indicadores que você pode ver, por exemplo, são faltas. Qual a proporção de pessoas que faltam nas primeiras consultas e qual a proporção de pessoas que faltam nas consultas em geral, nas sessões em geral do seu tratamento. Então, é outro indicador importante. Será que você tem 5%, 10% de falta? Qual será que é o seu normal, o seu comum, né? E o que você vai fazer para reduzir? Outro indicador importante é inadimplência. Inadimplência, você deve medir assim: qual é o total de dinheiro que deveria ter entrado este mês porque eu já tinha contratos fechados, né? Então tinha um cheque na minha gaveta, tinha uma pessoa que tinha um boleto para pagar, tinha um outro que ia fazer uma transferência. Então, era para entrar 10 mil e só entrou, na verdade, 9 mil. Então eu tive 10% de inadimplência. Do total que ia entrar, 10% não entrou. Então isso a gente marca assim, a inadimplência. Tá? É importante também saber este número, acompanhar. Gente, eu posso medir muita coisa. Eu posso e devo medir, por exemplo, fidelização. Fidelização pode ser quanto dos meus pacientes que já são meus pacientes, já estão comigo, voltam em um ano. Por exemplo, esse período, se é 1 ano, 6 meses ou 10 anos, enfim. Esse período você que tem que definir conforme a sua especialidade, a sua área. Mas vamos imaginar que seja 1 ano só para efeito de exemplo. Então, assim, quantos clientes nossos voltam a ser clientes, ou seja, voltam a comprar um tratamento, uma consulta ou alguma coisa com a gente aqui em 1 ano? E você mede isso num percentual. Todos os meses você mede isso com relação aos últimos 12 meses. Né? E assim você vai ter um indicador. Então você começa a pensar, o que a gente pode fazer para reduzir este tempo, para fazer com que mais pessoas voltem em menos de 1 ano, ou que voltem em menos de 10 meses ou menos de 6 meses e por aí vai. Então, quanto mais informação eu tenho, mais a minha cabeça de gestor tende a funcionar na direção de buscar respostas, buscar soluções para esses problemas que eu às vezes não estou vendo. Né? Eu posso medir atendimento ao cliente, por exemplo, transformar uma avaliação dos pacientes com relação à recepção. Então eu peço após as consultas, mando no WhatsApp, o paciente manda para mim uma nota de 0 a 10, o que ele achou do atendimento daquele dia, o que achou da recepção, o que achou do dentista, do médico, ou seja quem for. E aquilo pode virar uma nota média, pode virar metas depois, enfim, a gente pode também trabalhar com notas de atendimento ao cliente da recepção, por exemplo, do profissional. Né? Acho que você conseguiu entender o jeitão do que eu quis dizer aqui. É isso, gente. Então, tem muitos indicadores que a gente pode utilizar. Eu só coloquei aqui alguns para vocês, para o grupo que está no podcast Premium, né, que é aquela versão paga, que tem algumas informações adicionais. Ali eu estou colocando mais alguns detalhes, mais alguns indicadores, estou colocando alguns exemplos para vocês que vocês possam utilizar de uma forma mais prática, tá? Mas vamos lá, acho que todo mundo sabe que tem softwares para isso, né? Softwares de gestão. Sabe esses softwares que a gente compra por aí? Você vai no congresso, tem umas empresas vendendo software de gestão? Então, muitos desses softwares são focados no que o profissional quer ver. Por exemplo, o dentista adora ver odontograma. Tem médico que quer ver uma parte só de cadastro, uma parte bonitinha, quer ver uma parte lá de informação do prontuário. Mas essas informações são informações muito mais para o profissional. Né? Mas, na verdade, para a gestão, o que nos interessa é se essas informações que eu estou falando, se o BI desses softwares funciona bem. Ou seja, quando você estiver escolhendo um software, dê uma olhada se as informações que ele vai gerar para você, para tomada de decisão, são boas, se os indicadores estão presentes, se você consegue achar os indicadores fáceis, se você tem como cruzar por dia, por mês, enfim, fazer a forma como você quiser de levantamento. Bons softwares te dão esta possibilidade, ou seja, bons softwares para gestão são aqueles que têm um BI forte, ok? Um dashboard, um painel de indicadores muito claro e muito forte, tá bom? E para finalizar, só quero dizer aqui que essas informações todas, desses indicadores, é super importante você colher esses indicadores com metodologia, com consistência, com disciplina e com frequência. Com isso, eu quero dizer então que não adianta você levantar um número agora só, uma vez, e nunca mais, e abandonar esse número. Não, você precisa ver esse número com frequência. Você precisa olhar para ele com frequência. E quando eu falo olhar para o número com frequência, por exemplo, diariamente ou no mínimo uma vez por semana. Se você já segue esse nosso podcast aqui há mais tempo, você sabe que o que eu preconizo é que você colha os números diariamente, porque é fácil e rápido. Demora minutos ou segundos para levantar todos os números diariamente. O que é difícil é levantar depois que acabou o mês, ou depois que levantar hoje os números que foram de abril.
você não vai conseguir. Agora, terminar o dia, saber quantas pessoas fecharam hoje, quantos tratamentos fechou hoje, quantos vieram hoje, quantos faltaram hoje, quem não pagou hoje, essas coisas eu consigo saber, né? Quanto entrou de dinheiro, tudo eu consigo saber hoje. Então, levantar as informações diárias é muito fácil. Anota e vai colecionando isso. E uma vez por semana, você separa ali um período, umas 3 horas do dia, por exemplo, fecha a sala, sai das redes sociais, para com tudo, foca nisso e analisa os seus números, ou seja, estuda o seu BI, entendeu? Analisa seus números, vê como você está indo e começa a pensar o que você pode fazer para melhorar cada um desses indicadores. Como é que vai reduzir a inadimplência, como é que você vai reduzir as faltas, como é que você vai aumentar seu ticket médio de vendas e como é que você vai aumentar faturamento. Cada indicador você vai pensando de uma forma separada, vai entendendo os indicadores. Quanto mais você faz isso, quanto mais você tem consistência no processo de busca, na olhada dos números, na interpretação dos números, mais você vai se tornando um gestor consistente. Tá? Mas você vai tornando o seu negócio inteligente. Por isso o nome Business Intelligence, que essa inteligência do negócio vem através de números. Quanto mais você aprende a usar números, mais sentido faz o seu negócio, mais profissional você vai ficando na tomada de decisão. Ok? É isso aí, empreendedor. Gostou dessa ideia? Gostou dessas dicas, desse nosso bate-papo de hoje? Espero que sim, que tenha ajudado. Se você conhece algum outro amigo, outro colega que também precisa ouvir isso, então corre lá, passa esse link para eles, fala que as pessoas têm que ouvir e lembra, pode ser na plataforma que você prefere, né? Tem muita gente que ouve a gente pelo Spotify, aliás está aumentando bastante o Spotify, tem gente que ouve a gente pelo SoundCloud, pelo YouTube, embora seja só áudio lá, tem gente que ouve a gente pelo Spreaker e mais um monte de plataformas que a gente está por aí, tá bom? Então escolhe a sua plataforma predileta, continua ouvindo e implanta, né, essas coisas, essas ideias, não fica só no campo das ideias, né? Faz ela acontecer de verdade e vai continuando mandando suas perguntas e dúvidas para a gente também. Essa interação é muito legal. Eu tenho mais pessoas mandando comentários das suas implantações do que dúvidas, mas enfim, se tiver perguntas também manda para a gente aqui, que se quiser mandar em áudio, melhor ainda, a gente põe seu áudio, se você autorizar, a gente põe seu áudio aqui e a gente troca umas ideias sobre isso, tá bom? É isso então, empreendedor, espero ter ajudado mais uma vez, fico feliz de saber das suas notícias aí. Um forte abraço e até semana que vem.